Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Eliabe e no vídeo de hoje a gente vai estrear aí o assunto de inglês no nosso projeto, tá? Que são os artigos. A gente vai ver muitas regras aí e eu acredito que seja um tabu para muitas pessoas porque realmente esse é um dos assuntos bem complicado porque a gente sempre fica na dúvida quando omite, se omite ou não. Isso inclusive é um dos assuntos até complicados até para quem é nativo, né? Então quanto mais para a gente. Eu quero adiantar aqui já inclusive, tá? Vocês não me levem mal a questão da minha pronúncia do inglês, tá? O nosso foco aqui não é aprender a falar inglês, é aprender as regras para a gente fazer uma boa prova, tá? Então, por favor, não liguem, ignorem a minha pronúncia, tá? Se ela soar um pouco aí estranha ou até errada, mas foquem sempre na questão da gramática, tá? O nosso foco aqui é gramática, não é aprender a falar inglês, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Bem, a gente já deve saber como é que são os artigos. Eu não vou dizer, a gente vai ver mais gramática, então eu não vou estar explicando muito o que, quando se deve, como são os artigos no português e tal, tá? A gente vai ver mais com a gramática dele. Então a gente, pelo menos a gente sabe que os artigos definidos, a gente vai começar pelos artigos definidos, que são exatamente no português, né? Que é o a, os, o as no plural, né? E no inglês esse artigo definido ele é representado pelo the, tá? Pelo the. E aqui, pessoal, como o próprio nome diz, é um artigo definido, então tecnicamente já se sabe do que você está falando, está definindo o meu substantivo, entendeu? Não é um substantivo desconhecido, entendeu? Então é importante que vocês saibam que, por exemplo, o the ele substitui todos esses quatro aqui no nosso em português, entendeu? Vocês verem que pô, o inglês ele é bem mais simples do que o português, né? O português é um pouco mais complexo. E aí, como já está falando aqui, ó, foi o que eu acabei de falar para vocês, ó, usado antes de um substantivo já conhecido pelo ouvinte, tá? É invariável em gênero e número, como eu falei, ó, esse the ele substitui tanto o singular quanto o plural aqui. Então vocês não vão ver aqui o the com tipo ele escrito no plural, não existe isso, tá? E vocês vão anotando aí, tá, pessoal? Espero que vocês já estejam com os cadernos aí já. Vão anotando aí, tá? Anota. Se não der tempo aí, pausa o vídeo, mas vai anotando tudo. Anota também o que eu vou falando aqui, tá? Que nem tudo que é importante que eu vou falando tá aqui no slide. Então, tá aqui os exemplos, né? Por exemplo, nós temos os primeiros exemplos aqui, que é the car, né? Que é o carro. Aí nós temos também the cars, que é o no plural, né? Os carros. Vocês veem que o the ele está no singular, né? Ele é invariável. Ó. Por isso que ele fala esse invariável em gênero e número, tá? Para quem não sabe em gênero, é justamente a questão do masculino ou feminino, né? Aqui, por exemplo, está em gênero, né? O para masculino e A para feminino. Aqui também a mesma coisa, tá? E no inglês não, o does tanto faz, para masculino quanto feminino a gente vai usar ele, entendeu? E vocês percebam que nos dois casos aqui, ó, tanto no singular quanto no plural, ele é invariável, continua sendo ele, entendeu? Por isso que fala que é invariável em gênero, que pode ser masculino ou feminino, e número é se é singular ou plural, entendeu? Quer dizer isso, tá? Então aqui, ó, a gente vê que é invariável quanto ao número. Agora aqui é invariável quanto ao gênero, ó. The man e the woman, tá? Woman é mulher, né? E man é homem, tá? Então, o homem e a mulher, entendeu? Vocês veem também que o dele é invariável em relação a gênero também, tá? Aqui é número e aqui é gênero. Aqui já envolve os dois, tanto o gênero quanto o número, ó. The man,
né? E the woman. Pessoal, eu sei que pode parecer, pode assim parecer que é parecido a pronúncia, mas existe uma diferença, tá? Existe uma diferença, mas como eu falei, a gente não tá focado aqui na pronúncia, mas existe uma certa diferença na entonação aqui dessas duas palavras, tá? Eu realmente não lembro, tá? Eu não lembro, mas existe. Não, não é a mesma coisa, não. É bem sutil a diferença, mas enfim, esse não é o nosso foco. Mas a título de curiosidade, já deixo isso para vocês. Eu realmente não lembro, tá? Não lembro. Mas atentem para isso, tá, pessoal? Porque é, lembrem que no plural, tá? Men se escreve com E. E com A aqui é no singular. A mesma coisa para a mulher também. As mulheres, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá bom? Então tenha cuidado com isso aí também. Então a gente vai começar a ver as regras. As regras agora é a parte muito importante. É o que cai nos concursos direto aí. Caraca, prestem muita atenção nisso, anotem tudo. Inclusive o que eu vou falando mais uma vez, eu vou enfatizar isso aqui, anotem tudo, tá? Que a gente vai passar por todas as regras, tá? E infelizmente a gente tem que ver as regras e vocês têm que estudar muito isso mesmo, porque eu sei que é chato, tá estudando regras, mas cara, a gente precisa aprender isso. A gente precisa, sério mesmo. Porque é muito importante, vocês têm que chegar afiado aí na aula, entendeu? Na aula não, na prova, na verdade. Mas, enfim, então vamos lá. Ó. A regra fundamental, né? Omite-se o artigo quando o substantivo é usado no sentido genérico. Então, quando ele é usado no sentido genérico, está aqui os exemplos, tá? Por exemplo, Brazilians are friendly, né? Os brasileiros são amigáveis. Percebe que não tem um artigo, né? Não existe artigo de aqui, ó. The Brazilians não tem isso, entendeu? É usado no sentido generalizado, né? Tá aqui os brasileiros. Vê que no português tem aqui, ó, o artigo, mas no inglês não tem, tá? Porque ele está sendo usado no sentido genérico. Brazilians are friendly. Os brasileiros são amigáveis. A mesma coisa aqui, ó. Gold is very valuable, né? O ouro é muito valioso, ó. Tá vendo de novo, ó? Aqui no português a gente fala com um artigo, mas no inglês a gente não usa o artigo, tá? Por quê? Porque ele é um substantivo usado no sentido genérico, tá? Anota isso aí, anota isso aí. Agora aqui, ó, children are so lovely. As crianças são tão amáveis, ó. Vê que não tem também um artigo no inglês, não tem, porque a gente está falando de crianças, a gente está falando de algo genérico, a gente não está especificando, entendeu? A gente está falando de algo genérico, das crianças no geral, entendeu? Por isso que é falado aqui sentido genérico, tá? Então gravem isso. Aqui, ó, music is very important to life. A música é muito importante para a vida. Mais uma vez, ó, music não tem um artigo acompanhando o music, tá? Mas no nosso português nós temos sim, ó, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Ah, olha o A aqui, ó. Tá vendo? Mas no inglês a gente não tem. De novo aqui, mais outro exemplo. Life is good. Just open your eyes and see it. Wow. A vida, vocês podem perceber que está sendo usado no sentido genérico. Ele está falando que é a vida, entendeu? A vida no sentido geral. Ele não está falando vida de fulano ou vida de cicrano, entendeu? Ele está falando a vida no sentido geral. Então, mais uma vez, nós temos um caso em que é sentido no genérico e aí a gente não usa o artigo no inglês, tá bom? Então, tá aqui a tradução que eu coloquei. Ah, só para abrir logo um parênteses aqui, uma observação. Sempre que possível, eu vou estar colocando a tradução só para vocês aí que possam ser leigos, para entender melhor, entendeu? Mas não é garantia que todas as aulas eu vou estar colocando a tradução não, tá? Só às vezes. Até porque eu vou fazer conforme a gramática, inclusive eu já deixo aí para vocês o bizu. A gramática que eu me baseio aqui é a gramática do Nelson Torres, então eu já deixo a dica para vocês aí,
para estudar essa gramática, porque essa gramática ela é muito boa, entendeu? E a didática que ele usa é colocar a palavra, a frase em inglês e depois em português. Então eu prefiro seguir também a didática dele, entendeu? Então vamos lá. Já vimos a primeira regra, tá? Regra fundamental, não esqueçam, tá? Já anota aí e grava isso na cabeça. E aqui não é uma regra, porém é uma pequena observação que eu quero deixar aqui para vocês, tá? Porque vai ser útil para a gente no próximo tópico que a gente vai ver já já, tá bom? Então o que é que acontece aqui, pessoal? Prestem muita atenção agora, tá? São os substantivos contáveis e os não contáveis. Isso é muito importante porque, cara, isso daqui, ele qual é o ponto crítico aqui? Porque você pode às vezes pensar no português e aí é que você se engana, entendeu? Para quem não sabe, substantivo contável é o que a gente pode contar, né? Tipo, por exemplo, fruta, né? Fruta você pode contar, você pode falar uma fruta, duas frutas, três frutas, entendeu? Banana, por exemplo, me dei duas bananas, entendeu? Dei três bananas, entendeu? Tipo, existe essa questão. Então vocês têm que ter cuidado com isso, tá bom? E aí em inglês a gente fala que é o countable nouns e os substantivos não contáveis, né? Ou incontáveis também. A gente fala que são os uncountable nouns, tá? Então, por que isso é importante? A gente vai ver na próximo tópico agora já, tá? Então, de forma resumida, os countable nouns, que são os substantivos contáveis, eles admitem plural, tá? E os uncountable nouns, eles não admitem plural. Basicamente é isso, porque, enfim, se a gente não pode contar, não pode ter pluralidade, né? Então a gente não pode admitir o plural para eles, entendeu? Por exemplo, car, né? Que é o carro, né? A gente admite cars, né? No plural. Existe, então ele é um substantivo contável, porque eu posso falar dois carros, três carros, cinco carros, entendeu? Eu posso contar. Book, né? A maioria das palavras são contáveis, tá? O problema, o que ferra são os uncountable nouns, tá ligado? É o que ferra a gente no inglês principalmente, tá? Então aqui a gente tem book, né? Que é livro, né? Então a gente tem um plural, ó. Ele admite plural, porque books, né? Livros, né? A gente pode falar um, dois, três, quatro, cinco livros, entendeu? Dog, que é cachorro, a gente pode também falar, né? Um cachorro, dois cachorros, né? Por aí vai, tá? Então eu dei só três exemplos porque o que os contáveis, né? Que são os que admitem plural, eles não são o que pegam muito pra gente não, tá? O que pega mais pra gente é justamente os não contáveis, entendeu? Esse é o problema pra gente, cara. E aqui tá uns exemplos, tá? Se vocês quiserem, né, que tem uma aula, aqui eu só vai passando bem rápido, mas se vocês quiserem uma aula só sobre isso, deixa nos comentários aí, porque eu preciso entender se existe uma demanda da parte de vocês, entendeu? Porque não adianta eu estar fazendo uma coisa, tipo, uma aula que é muito específico se tiver muita gente que não quer, entendeu? Enfim, então, por exemplo, food, que é comida, tá? A gente não conta comida, tipo assim, me dê duas comidas. Não existe isso, não faz sentido, entendeu? Money, por exemplo, também, tá? Não existe monies, não existe dinheiros, tá entendendo? Eu tenho cinco dinheiros, entendeu? Fica muito estranho, cara. Não existe isso. É device. Aqui é que tal? É device, né? Aí você vai pensar no português. Esse aqui é que tá o problema. Inclusive, eu já deixo uma dica, pessoal. Estudem os uncountable nouns. Estuda aí, dá o gás, pega a gramática, pega na internet mesmo e estuda os variados tipos de uncountable nouns, porque isso aqui que é o problema, entendeu? Inclusive, para quem vai fazer F1, cara, tenham cuidado, porque F1 gosta de pegar umas palavras bem complicadas assim, que não é muito comum, tá ligado? F1 gosta de sair um pouco do padrão aí no inglês. Então fiquem ligados nisso, tá? Então a gente não, por exemplo, é,
é comum a gente pensar, por exemplo, tipo assim, ah, fulano me deu 3 conselhos, né? Só que isso é no português, cara. Tá entendendo? Mas no inglês não existe isso, porque conselho é conselho, entendeu? Você não quantifica conselho. É conselho e acabou, entendeu? Então ele não admite plural no inglês e ele é um substantivo não contável. Assim como outra aqui também, muito comum de você se enganar, o information. Eu fiz questão de colocar porque pega muita gente aqui também. Você chega assim, ah, o fulano me deu 3 informações a respeito de, sei lá, de qualquer coisa, tá ligado? Tipo, e aí você pensa no português, aí você se ferra, mas information, são informações, né? Você fala informações, no inglês não existe plural, não admite plural. No português a gente até fala, eu tenho algumas informações sobre, entendeu? No inglês não existe. Você não fala informations, tá? Então ele é uncountable nouns, tá? O rice é arroz, tá? A gente também não conta o arroz, tipo, me dê 5 arroz. A gente conta, né, uma quantidade, assim, no sentido de, por exemplo, me deu uma porção de arroz. É a forma que a gente tem de quantificar, entendeu? Mas o arroz em si, o grão, a gente não fala, me dê 5 grãos de arroz. Não existe isso, entendeu? Não faz sentido. Wheat é trigo, tá? É em inglês também. Não existe o plural. Aqui eu errei, era para ter um S aqui com esse traço, tá? Porque eu quis dizer que não existe o plural de wheats, entendeu? De wheat, na verdade. Aqui tá bem intuitivo, tá, pessoal? O traço é para indicar que não existe, tá? Caso tenha alguma dúvida. Water também, que é água, a gente não fala waters, né? Águas, entendeu? No português a gente até fala as águas do rio, não sei o que, as águas, não sei o que, entendeu? Mas no inglês não existe isso, cara. Água é água e acabou, não existe o plural de água. Assim como milk também, que é leite, o sentido de líquidos em gerais, entendeu? Suco também, que é juice, tá ligado? E por aí vai, tá? Se vocês quiserem uma aula mais específica sobre isso, eu tomei até um tempo considerável, que era só para passar bem rápido, mas se vocês quiserem, eu deixo nos comentários que, dependendo da demanda aí, se tiver muita gente querendo, eu faço uma aula sobre isso, tá? Então, vamos lá. Eu quis justamente falar por causa disso aqui, ó. Emprega-se o artigo, a segunda regra, tá? Emprega-se o artigo quando o substantivo é contável e está sendo usado no sentido genérico e no singular. Olha só o contável, entendeu? Aqui é que está a parada, ó. Então, por isso que eu coloquei aqui, eu vou até destacar novamente aqui, tá? Então, olha, tem que ser contável, tá? Ele tem que ser no sentido genérico e no singular. Então a gente tinha visto lá quando ele é usado no sentido genérico, quando ele é usado no sentido genérico a gente omite, né? Mas é que essa regra já tá especificando essa regra, entendeu? Já está indo para uma particularidade, na verdade. Que é o que, ó? Quando ele é contável, a gente já sabe que é um substantivo contável, está sendo usado no sentido genérico e está no singular, entendeu? Então, por exemplo, the dog is one of the most lovely animals. Então, estou falando, o cachorro é um dos animais mais adoráveis. Percebam que dog é um substantivo contável, tá? A gente pode contar ele, a gente pode falar um cachorro, 2 cachorros e por aí vai. Ele está sendo usado no sentido genérico. Ele não está dizendo que é o cachorro do vizinho ou o cachorro da minha mãe. Ele está dizendo que o cachorro no sentido geral, entendeu? Tá bem generalizado. E ele está sendo usado no singular, ó. Tá vendo? Então ele é contável e está sendo usado no singular. Então a gente pode colocar o artigo the, entendeu? The, tá bom? Porém, se a gente usar ele no plural, entendeu? Se mudar aqui, ó, esse singular aqui, se a gente mudar só essa regrinha aqui, ó, e for no plural, aí a gente não usa, tá? Tá aqui o exemplo, ó, tá aqui o contra-exemplo, ó.
Dogs are one of the most lovely animals. Os cachorros são um dos animais mais adoráveis. Percebam, os cachorros aqui, né? Ele é contável, a gente já viu isso. Ele está sendo usado no sentido genérico e ele, ele não está no singular, entendeu? Ele está no plural, ó, cachorros, entendeu? Então, o que é que acontece aqui? A gente omite o artigo, entendeu? A gente só vai usar o artigo, aqui está bem claro, emprega-se o artigo, tá? A gente só vai usar quando ele é contável, no sentido genérico e no singular, que é esse caso aqui, tá bom? Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, vamos lá. Ele está falando, ó, the book is essential to education, tá? O livro é essencial para a educação, beleza? Tá vendo? O sentido genérico, ó. The book, né? O livro, né? Só que quando a gente vai colocar no plural, tá? Books are essential to education, tá? Olha só, está sendo usado no plural. Ele é contável. Books não é livro, ele é contável. Ele está sendo usado no sentido genérico, mas ele está sendo usado no plural. Então a gente vai omitir o artigo, tá? A gente omite o artigo, ó, tá vendo? A gente não tem um artigo aqui. Mas nesse caso aqui, que ele está sendo usado no singular, tá? No singular, a gente coloca assim um artigo, tá bom? Mais outro exemplo aqui, ó. The car contributes to global warming. O carro contribui para o aquecimento global, né? Olha só, carro, de novo, tá? Quem já tá um pouco de saco cheio, mas enfim, eu vou falar mesmo porque para ficar na cabeça de vocês, tá? A gente vai ver muita regra ainda e eu quero que cada regra fique na cabeça de vocês. Se vocês acharem, ah, mas é muita regra, é chato, aí você se lembra que você quer uma. Pô, você quer de qualquer custo, você não quer conseguir a vaga no concurso, então você vai dar o gás e vai dar o máximo de si para aprender, não importa quantas regras, entendeu? Toda vez que vocês pensarem assim, pô, mas caraca, muito chato, eu já passei por isso, tá? Ter que decorar as coisas, cara, era chato, mas a gente tinha que decorar, mano. Tá ligado? Porque você tem que pensar na aprovação, pô. É na vaga que você vai conquistar. Foda-se se, tá ligado? Se vai. Se você vai ter que decorar as coisas. Pô, o importante é a gente dar o gás. Enfim, vamos lá. Então, a gente coloca aqui com o artigo the, né? E aqui, ó, no sentido. Na verdade, eu tô viajando, é aqui, né? A gente já tá nesse caso. O sentido aqui está sendo genérico, ele é contável e é singular. Então a gente usa o artigo the, tá? Olha só. E aqui, ó, sentido genérico, ele é contável, mas está sendo usado no plural. Então a gente não usa o artigo the. Aqui é a mesma coisa. The bowling ball is heavy. A bola, bowling é boliche, tá? Em inglês. A bola de boliche é pesada. Porém, quando a gente vai... E olha que a gente usou o artigo the, tá? E agora, quando a gente vai colocar no bowling balls, né? Ó, a gente está colocando as bolas de boliche, né? Ó, o sentido é genérico, a palavra ball, né? Que ela é contável, mas ela está sendo usada no plural, que é balls, tá bom? Então, se caracteriza numa situação em que a gente não vai usar o artigo the, entendeu? As bolas de boliche são pesadas. Então, pessoal, a aula já está um pouco longa, já vai quase 30 minutos, aí 25 por aí. Eu vou parar por aqui. Próxima aula a gente vai continuar vendo as regras. E a gente vai ver muitas regras ainda a respeito disso, porque ainda tem o artigo indefinido ainda, entendeu? E aí depois, no final, quando a gente acabar toda a teoria, a gente vai fazer vários exercícios para fixar na cabeça de vocês, tá bom? E lembrem-se de estar estudando isso aqui direto, tá? Não é só estudar uma vez e pronto. Fiquem revisando, revisando. Questões de regras, assim, vocês podem ir estudando aos poucos mesmo, pô. Não tenta decorar tudo de uma vez. Assim, vou pegar 5 regras e vou decorar, entendeu? Você pode pensar assim, sei lá,
vou tirar 2 dias para decorar só uma regra. Aí você pode pensar, ah, mas pô, tirar 2 dias para decorar uma regra, tá? Mas aí você vai decorar e vai aprender, entendeu? Aí se você quiser também pode copiar essas regras e colar na parede do seu quarto aí ou em algum lugar da sua casa, tá ligado? E aí você, de vez em quando você passa, você vê e decora, entendeu? Eu fazia muito isso também e me ajudou muito. Então é isso, fica a dica para vocês. Peço que vocês curtam e compartilhem o vídeo, tá? Divulguem esse projeto para mais pessoas, ajudem seus amigos, não sejam pano preto, tá bom? Ajudem seus amigos. E é isso, pessoal. Tamo junto e nos vemos na próxima aula de artigos que a gente vai continuar dando mais regras, tá bom? É isso, valeu.